Capítulo 171. 13 milhões de cristais de grau 1. Cristal de fuga. Lu Yuan pegou o cristal e deu um para Amy. Amy balançou a cabeça. Pode ficar com ele. Minha mãe me deu um pedaço antes de eu chegar. Lu Yuan ficou atordoado e sentiu um pouco de inveja. Droga, um pedaço de cristal de separação de grau 1 que vale 1 milhão de yuan já foi preparado com antecedência. Essa é a Loli rica Amy. Foi assustador. Lu Yuan balançou a cabeça. Já que são duas peças, vamos pegar uma cada um. Você pode ficar com a sua peça primeiro. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Amy inclinou a cabeça e pensou por um momento, depois assentiu. Tudo bem, então. Ela guardou o cristal de fuga. Até agora, Lu Yuan e Amy revistaram todos os 12 edifícios de 100 metros de altura e 4 edifícios de 500 metros de altura. Tudo que restou foi o último edifício, que tinha 1000 metros de altura. Lu Yuan e Amy desceram para o primeiro andar. O salão no primeiro andar de um prédio de 500 metros de altura tinha um portão que levava ao prédio de 1000 metros de altura. Lu Yuan e Amy passaram pela porta e entraram no prédio. O saguão de um prédio de 1000 metros de altura não era diferente de um prédio de 100 metros de altura, exceto que era um pouco maior. Havia também uma escada que levava ao andar de cima no corredor. Lu Yuan levantou a cabeça e olhou para cima. Ele descobriu que havia 6 cômodos neste edifício de 1000 metros. Um toque de expectativa brilhou nos olhos de Lu Yuan quando ele se virou para Amy. Vamos, Amy assentiu. Os dois subiram as escadas e logo chegaram à porta do primeiro quarto. Amy automaticamente deu um passo para trás e deixou Lu Yuan caminhar na frente. Ao mesmo tempo, ela assinou com o cetro da sabedoria em sua mão. As videiras roxas de Avenlu se espalharam e bloquearam a frente de Lu Yuan, formando uma armadura para ele. Essa foi a conclusão a que os dois chegaram depois de explorar tantos cômodos. Caso houvesse armadilhas ou ataques dos guardas mecânicos, ele poderia bloqueá-los facilmente. Lu Yuan deu um passo à frente e abriu a porta. Assim que abriu a porta, Lu Yuan sentiu uma forte flutuação de poder espiritual vindo rapidamente em sua direção. Suas pupilas encolheram, e ele instintivamente levantou sua espada pesada para bloquear a passagem à sua frente. Bum! A bala movida pelo espírito atingiu a espada pesada. Lu Yuan desviou a força e seu corpo se estabilizou após dar 2 passos para trás. Ele levantou a cabeça e olhou para o quarto. A sala tinha cerca de 300 a 400 metros de raio. Lu Yuan percebeu que essas salas pareciam ser pequenos espaços comprimidos. De fora, era impossível ver um espaço tão grande dentro do prédio. No meio da sala, havia um enorme cão mecânico com mais de 4 metros de altura. Ainda havia poder espiritual acumulando-se em sua boca. Cão gigante mecânico de nível líder. Lu Yuan estreitou os olhos e desapareceu no mesmo instante. Correu para dentro do quarto, seguido por Amy. Lu Yuan e Amy já tinham experiência em lidar com guardas mecânicos de nível comandante. Lu Yuan correu e primeiro bloqueou as balas de poder espiritual que o cão mecânico acabara de acumular. Então, Amy aproveitou a oportunidade para amarrar o cão mecânico como um bolinho de arroz roxo. Até mesmo sua boca, que podia disparar balas de poder espiritual, estava hermeticamente fechada. Então, Lu Yuan cortou a cabeça do cão mecânico gigante repetidas vezes. Todo o processo foi extremamente fácil. Em menos de 1 minuto, o cão mecânico líder estava morto. Este cão mecânico também deixou cair alguns itens. Era uma arma geno de classe líder. Era um par de luvas de boxe. Era chamada de garra do cão gigante de aço. Infelizmente, nem Lu Yuan nem Amy usaram luvas de boxe. No entanto, Amy era da família Abigail, e havia muitas pessoas em sua família, então, naturalmente, algumas delas usavam luvas de boxe. Lu Yuan deu as luvas para Amy. Lu Yuan, por outro lado, pegou outras coisas. Isso incluiu 500 garrafas de fluido genético espiritual otimizado. Um anel de arma geno da classe chefe chamado Anel Presa de Aço. Uma arma geno de classe chefe, colete de corrente espiritual tipo Espírito 5. Havia também 4 granadas de gelo BX-101.
Dos dois armamentos Geno, o anel Steelfang era algo que ele podia usar. Aumenta principalmente a força explosiva, a agilidade e a flexibilidade. Também aumenta a defesa. Um guerreiro genético poderia ter 2 anéis de arma Geno, um para cada mão. Lu Yuan agora só tinha o anel de torrente, que ele havia obtido no oásis marinho antigo na cidade de Arrenito. Depois de tanto tempo, Lu Yuan não encontrou um anel que fosse adequado para ele. Agora, ele tinha uma. Depois que Lu Yuan adicionou o anel presa de aço, sua força aumentou em quase 5%, sua agilidade aumentou em mais de 10%, e o aumento na defesa foi quase insignificante. Não importa o que acontecesse, ele definitivamente estava um pouco mais forte. Quanto ao resto, Lu Yuan reuniu tudo. Quando chegasse a hora, ele venderia o restante. Depois que os dois distribuíram as coisas, Lu Yuan e Amy saíram da sala. Logo eles chegaram ao segundo quarto. Quando ele abriu a porta, raios de luz verde brilharam, fazendo Lu Yuan apertar os olhos. Amy viu o que havia dentro e exclamou: tanto fluido genético de poder espiritual. No centro da sala, que tinha um raio de 500 a 600 metros, o fluido genético de poder espiritual fortalecido estava acumulado em uma pequena montanha. Parecia haver muito dele. Lu Yuan conteve a excitação em seu coração. Não se agite. Eu entro primeiro. Veja se há alguma armadilha. Sim, sim. Amy assentiu. Lu Yuan entrou na sala e olhou ao redor. Depois de se certificar de que não havia armadilhas, sorriu para Amy e disse: entre. Amy entrou correndo, rindo enquanto olhava para a pequena montanha de fluido genético de poder espiritual no meio da sala. Ganhamos muito dinheiro desta vez. Nunca ganhei tanto dinheiro antes. Como era de se esperar de mim. Amy disse presunçosamente com as mãos na cintura. Lu Yuan revirou os olhos. Amy provavelmente usava muitos cristais espirituais. Capítulo 172. 13 milhões de cristais de grau 1. Cristais de fuga. Para ela, esses cristais espirituais não eram muita coisa. Acontece que ela mesma o havia conquistado, então sentiu uma sensação de realização. No entanto, para Lu Yuan, os ganhos desta vez podem realmente fazê-lo voar. No mínimo, ele não teria que se preocupar com cristais espirituais por um tempo. Ele tinha realmente medo de ficar pobre. Vamos contar primeiro, Lu Yuan disse com um sorriso. Sim, sim. Os dois começaram a contar o fluido genético da força espiritual. Depois de meio-dia, eles finalmente terminaram de contar. Eram 2.000 no total. Como esperado de um prédio de 1.000 metros de altura. Apenas uma sala de fluido genético de força espiritual equivale a 4 prédios de 500 metros de altura. A respiração de Lu Yuan estava um pouco curta, e ele disse com um leve entusiasmo: as mesmas regras de sempre, vamos dividir igualmente. Lu Yuan e Amy receberam 1.000 garrafas de fluido genético de força espiritual cada. Até agora, Lu Yuan tinha 2.000 garrafas de fluido genético de força espiritual. Além disso, ele obteve 3.500 garrafas de fluido genético de força espiritual otimizado. No total, os recursos de poder espiritual atingiram 23,5 milhões de cristais espirituais de nível 1. Era um número assustador. Continuar. Com tantos ganhos, Lu Yuan e Amy não conseguiam parar, desejando que essa viagem de exploração nunca terminasse. Na terceira sala, Lu Yuan tinha acabado de abrir a porta quando houve uma explosão terrível. Lu Yuan sentiu um poder extremamente aterrorizante surgindo. Suas pupilas se contraíram, e ele tentou bloqueá-las, mas a força o fez voar, e ele colidiu com Amy atrás dele. Amy gritou, e os dois rolaram escada abaixo por um tempo, parando apenas quando chegaram à plataforma giratória. O rosto de Lu Yuan estava um pouco pálido. O golpe de agora há pouco fez seu peito apertar e todo seu corpo doía. Porque está um pouco mole? Até cheira um pouquinho bem. Nesse momento, Lu Yuan ficou atordoado e olhou para baixo. Então, os olhos de Lu Yuan se arregalaram e ele se viu em cima de Amy. Lu Yuan lembrou-se de que Amy estava parada atrás dele. Depois que Lu Yuan foi arremessado pelo impacto de energia aterrorizante, ele pareceu atingi-la.
Os dois rolaram juntos após o pouso. Nesse momento, Amy segurava a cabeça, franzia a testa e seu rosto estava um pouco pálido. Dói ao ouvir a voz de Luohan. Ela ficou atordoada. Seus olhos se arregalaram e ela olhou para Luohan. Ela também percebeu que parecia estar sendo reprimida por Luohan. Ela congelou e parecia estar atordoada, sem saber como reagir. Ao ver Amy parada ali, sem expressão, Luohan rapidamente saiu de cima dela e se levantou. Você está bem, Amy? Sua boca se contraiu. Amy recobrou os sentidos e seu lindo rosto ficou vermelho. Ela piscou com um toque de medo nos olhos, e sua voz soou como se estivesse prestes a chorar. Lei Feng. Vamos ter um bebê assim. Luohan. Sua cabeça estava cheia de linhas pretas. Falando nisso, ele sentiu que havia algo errado com Amy quando ela disse que andar de mãos dadas daria à luz um bebê. Não se preocupe, Amy, disse ele rapidamente. Definitivamente não faremos isso. Sério? Não minta para mim. Até dar as mãos resultaria em um bebê. Não estamos dando as mãos descaradamente assim. Lágrimas brotaram nos olhos de Amy, e ela quase caiu no choro. Luohan. Como ele deveria explicar isso? Ele deveria explicar biologia para Amy. Olhando para os grandes olhos inocentes de Amy, Luohan reprimiu seus próprios pensamentos tentadores. Aí esse tipo de comportamento não era desejável. Eu sou um homem inocente. Ele disse em tom sério. Sabe, nós só tínhamos filhos quando andávamos de mãos dadas antes. Ainda nem andamos de mãos dadas, então definitivamente não vai acontecer. Amy ficou surpresa e então olhou para as mãos deles. Não acho que vocês estejam de mãos dadas. As lágrimas em seus olhos desapareceram gradualmente, e ela deu um suspiro de alívio. Isso é ótimo, você me assustou, Luohan. Ele ficou sem palavras. Eu não sou bom. Você me odeia tanto assim, Amy? Amy olhou de soslaio para Luohan e disse com desdém. Quem pediu para você ser uma pessoa sem autocontrole? O canto da boca de Luohan se contraiu. Ele se curvou e se aproximou de Amy com um sorriso sinistro. Então vou segurar sua mão à força. Os olhos de Amy se arregalaram e seu corpinho tremeu de medo. O quê? Não brinque. Estou só brincando, Luohan sorriu. Amy ficou sem palavras. Ela ficou em silêncio por um momento, então de repente se levantou, fez beicinho e deu um tapinha no peito de Luohan com a mão. Você é realmente uma má pessoa. Luohan disse que não doeu nada. De qualquer forma, ele tinha armadura. Entretanto, pensando que ainda tinha coisas a fazer, Luohan estendeu a mão para agarrar a mãozinha de Amy que estava batendo em seu peito e disse. Tudo bem, vamos continuar. Ainda faltam 3/4. Sim, Amy assentiu. Nesse momento, Amy congelou no local. Ela olhou para a mão que Luohan segurava com os olhos arregalados e congelou. Luohan viu que havia algo errado com Amy, então ele também olhou para baixo. Luohan também ficou surpreso ao vê-lo segurando a mão de Amy. Que perra é essa? Ele tinha esquecido. Capítulo 173. Evolução genética fluida, interferência mecânica 1. Luohan e Amy se entreolharam, e a atmosfera de repente ficou um pouco estranha. Então, Luohan viu Amy começar a chorar. Uau! Vou ter um bebê. Vou virar adulta. Ao ver Amy chorar, Luohan coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Não se preocupe. Não vai ter bebê. Você está mentindo. Grande mentiroso. Vuvuvo. Ao ver Amy chorando tão tristemente, Luohan não sabia como confortá-la. Ele se lembrou do cachorrinho que criou em sua vida passada. Quando o cachorrinho estava triste, Luohan sempre fazia carinho em sua cabeça. Luohan pensou por um momento, depois estendeu a mão e acariciou os cabelos roxos de Amy como se estivesse acariciando os dela. Ele disse com uma voz gentil. É verdade. Não estou mentindo para você. Amy, você é tão esperta. Acha que eu consigo mentir para você? Vocês não vão ter um bebê se andarem de mãos dadas. Se não acredita em mim, pode ir na internet conferir. Amy deu um tapa na mão de Luohan e olhou para ele com seus olhos roxos. Pesquisem na internet. Vocês vão ter um bebê se andarem de mãos dadas.
Luian. Sua cabeça estava cheia de pontos de interrogação enquanto ele olhava para Amy. Que tipo de internet você usa? Ele ficou um pouco desconfiado. Será que cometeu um erro? Não pode ser, certo? Ele pensou por um momento e disse seriamente. Não se preocupe, Amy. Se realmente houver um bebê, eu assumo toda a responsabilidade. Amy ficou atordoada e gritou ainda mais alto. Não quero que você assuma toda a responsabilidade. Não quero me tornar adulta. Luian pensou por um momento. Que tal isso? Depois que sairmos dos restos mortais, eu te darei algumas informações sobre como ter um bebê. Eu te mostro então. Que tal? Eu prometo que você não terá um bebê. Embora ele sentiria muita pressão se tivesse que ensinar pessoalmente essas lições fisiológicas a Amy. Mas não deve ser um grande problema mostrar algumas informações a ela, certo? Ao ver o olhar confiante de Luian, Amy ficou um pouco cética. Nós realmente não vamos. Eu realmente não vou. Juro pelos céus. Se você der à luz um bebê, serei atingido por um raio. Luian estendeu 3 dedos. Amy ainda soluçava. Ela pensou por um momento e então assentiu. Já que você disse, vou acreditar desta vez. E se realmente houver um bebê? Você está morto. Não se preocupe, eu morrerei sozinho, e a senhora Amy não terá que fazer isso. Luian fez um sinal de positivo para Amy e deu um grande sorriso. Ele não acreditava que dar as mãos pudesse realmente fazer um bebê. Então vamos continuar explorando. As emoções de Amy surgiram e desapareceram rapidamente. Ela enxugou as lágrimas e disse. Luian deu um suspiro de alívio. Ela finalmente o convenceu. A propósito, em que tipo de site a Amy estava antes? Este era um site adequado. Segurar as mãos daria à luz um bebê? Luian planejou descobrir mais sobre Van Lingling depois que ele retornasse. Aquela mulher deveria ser a melhor em persuadir e orientar Amy. Em pouco tempo, os ferimentos anteriores de Luian foram completamente curados pela semente da natureza. Luian e Amy retornaram para a porta da sala anterior. Ele olhou ao redor da sala e viu que estava uma bagunça. Luian e Amy não ficaram surpresos. O aparecimento de tal armadilha significava que eles não haviam ganhado nada. Os dois subiram novamente e logo chegaram ao quarto. Depois de abrir a porta, era uma sala com 500 a 600 metros quadrados. Não havia nada lá dentro. Os olhos de Luian brilharam como uma pitada de decepção. TSK, que azar, Amy. Não tem nada em 2 cômodos seguidos. Amy também assentiu, um pouco decepcionada. Os dois continuaram a subir. Logo eles chegaram ao 5º quarto. Depois de abrir a porta, os dois finalmente viram algo no meio da sala. Eram 4 bolas de luz que piscavam como uma luz azul escura. Um item de nível comandante. Tem mais 4. Luian e Amy ficaram muito felizes. Os dois rapidamente se aproximaram e pegaram a bola de luz. Havia um frasco de poção dentro da luz. Luian pegou a bola de luz e viu a mensagem. Fluido de evolução genética, classificação 1. Após bebê-lo, 10 cadeias genéticas de classificação 1 serão quebradas. Esse quebrando bloqueio genético. Os olhos de Luian se arregalaram quando ele viu a mensagem, e uma pitada de êxtase brilhou em seus olhos. Isso não significava que essa coisa era equivalente a 10 pedras preciosas brutas de nível 1. Luian sabia que, além de pedras preciosas brutas, havia outros tesouros, itens tecnológicos ou outros métodos que poderiam quebrar o bloqueio genético. Entretanto, quando ele viu esse fluido de evolução genética, ele ainda ficou agradavelmente surpreso. Este não era o tesouro mais adequado para ele agora. Ele já havia passado muito tempo antes, mas só havia coletado 3 pedras preciosas brutas. Ele não sabia quanto tempo levaria para conseguir passar por isso. Com esse fluido de evolução genética, ele só precisou de uma garrafa para vencer. Além disso, ele havia obtido uma quantidade enorme de fluido genético de poder espiritual. Ele poderia evoluir todos os seus genes e aumentar sua força em muito. Fluido de evolução genética?
Amy franziu as sobrancelhas em decepção. Lu Yuan ficou um pouco confuso. Amy, você não acha que esse fluido de evolução genética é muito útil? Porque acho que você não está muito feliz. Amy torceu o nariz. O fluido da evolução genética é valioso, mas eu tenho uma pedra dourada que pode quebrar o bloqueio genético. Não é muito útil para mim. A boca de Lu Yuan se contraiu. Tudo bem, foi mais um dia em que ele invejou a rica Loli Amy. Mas já que tem essa coisa, vamos dividir. 2 garrafas para cada um. Sim. Amy assentiu, e os dois dividiram o fluido da evolução genética. Depois de distribuir o fluido de evolução genética, Lu Yuan de repente pensou em um problema e olhou para Amy. Capítulo 174. Fluido de evolução genética, interferência mecânica 2. Amy, o que acontece se eu chegar ao segundo nível nas ruínas mecânicas de Ayer? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Amy sorriu e disse: Ei! Eu sei o que você está pensando. Se eu conseguisse chegar ao rank 2 na relíquia mecânica de Ayer, seria rejeitado pela relíquia e explodiria até a morte. Aí, perderia tudo o que ganhei. Os olhos de Lu Yuan brilharam e ele ficou um pouco animado. Existem alguns anormais. Claro que sim. Fica na área central da cidade flutuante, disse Amy com um sorriso. Se tiver sorte, encontrará algo chamado fragmento de núcleo de Ayer. Embora o fragmento de núcleo de Ayer não possa ser retirado das ruínas como os outros espólios de guerra, ele pode permitir que você se torne um nativo das ruínas. Se você pegar o fragmento de núcleo de Ayer e avançar para o nível 2, não será rejeitado pelas ruínas e poderá exibir poder de nível 2 dentro delas. Lu Yuan ficou agradavelmente surpreso. Sua força de combate atual estava apenas no nível de comandante. Diante daqueles gênios que herdaram genes poderosos, Lu Yuan ainda sentia uma forte pressão no coração. Entretanto, se ele alcançasse o segundo nível, seus genes poderiam evoluir para a classe Overlord. Então, ele teria o poder de combate de um suzerano. Mesmo se ele encontrasse um gênio com genes de classe Overlord, ele ainda seria capaz de lutar contra eles. Os olhos de Lu Yuan brilharam com determinação. Amy, temos que encontrar o fragmento do núcleo de Ayer. Claro! Seria muito perigoso irmos para a cidade flutuante central sem o fragmento do núcleo de Ayer. Muitos dos que subirem certamente chegarão ao segundo nível. A expressão de Lu Yuan era séria enquanto ele assentia. Então vamos continuar. Terminaremos rapidamente de explorar este prédio alto e então o seguiremos para a cidade flutuante. 1. Só restava um último quarto. Lu Yuan e Amy chegaram à porta do quarto, e Lu Yuan abriu. Dentro da sala, havia apenas uma bola de luz azul. Lu Yuan olhou ao redor. Após confirmar que não havia perigo, entrou com Amy. Vamos ver o que é. Lu Yuan e Amy se aproximaram da bola de luz azul. Então, eles descobriram que havia linhas estranhas fluindo na luz azul. Na verdade é um gene transcendente. Os dois ficaram muito felizes. Um gene transcendente do nível comandante era extremamente valioso. Rápido, dê uma olhada em que gene transcendente é esse. Amy insistiu. Lu Yuan captou o gene transcendente e a informação foi transmitida para sua mente. Habilidade de combate. Interferência mecânica. Podia interferir no modo de pensar de uma forma de vida mecânica até certo ponto, afetando assim o comportamento da forma de vida mecânica. No entanto, só podia afetar vidas mecânicas que tivessem um nível semelhante de força espiritual. Quando Lu Yuan viu esse gene transcendente, ele ficou um pouco atordoado. Logicamente falando, esse gene transcendente parecia ser um pouco forte, mas também não parecia tão forte. Afinal, ele poderia interferir nos pensamentos e ações de vidas mecânicas. Isso parecia bastante poderoso. No entanto, isso só teve efeito em vidas mecânicas, então parecia muito fácil. Que gene é esse? Amy perguntou curiosamente. Lu Yuan contou a Amy sobre a interferência mecânica, e ela franziu a testa levemente, sentindo-se um pouco em conflito. As limitações desse gene transcendente são enormes. No entanto, se for contra uma forma de vida mecânica, será muito assustador. Lu Yuan assentiu com empatia.
Amy disse com um sorriso: minha direção de desenvolvimento é usar a videira roxa e a Avenluo como núcleo, fortalecendo continuamente o caminho da videira roxa e a Avenluo. Essa interferência mecânica é inútil contra mim. Lei Feng, você pode ficar com ela. Se não precisar, pode leiloá-la. Embora esse gene transcendente tenha muitas limitações, seu valor é definitivamente altíssimo. Um gene que pode interferir no processo de pensamento de outras pessoas pode ser considerado muito exagerado. Lu Yuan não se mostrou pretensioso e assentiu. Então eu fico com ele. Lu Yuan realmente queria inscrever esse gene transcendente. Se fosse uma pessoa comum, esculpir essa interferência mecânica poderia ter apenas o efeito de interferir na vida mecânica. No entanto, Lu Yuan era diferente. Ele conseguiu desenvolver seus genes. O efeito da interferência mecânica não foi fraco, mas e depois da evolução? Ele não sabia qual efeito mais forte isso teria. Além disso, eles estavam agora nas ruínas mecânicas de Ayer, e tudo o que encontraram foram vidas mecânicas. Com esse gene transcendente, seria muito mais fácil viajar nas ruínas. Lu Yuan decidiu pensar um pouco. Se não obtivesse um gene transcendente mais adequado na cidade flutuante, ele o inscreveria. Deixando de lado a interferência mecânica, Lu Yuan disse: vamos para o telhado. Sim. Os dois saíram do último cômodo e subiram as escadas até o telhado. Logo eles chegaram à porta no telhado. Eles abriram a porta e foram para o terraço. No centro do telhado havia uma caixa preta com cerca de 30 metros de comprimento e largura e 10 metros de altura. Havia também uma haste de metal preta que piscava com luz branca do lado de fora da caixa. A caixa preta era o elevador, e a haste de metal preta era o controlador que controlava o elevador. Lu Yuan olhou para o céu acima do edifício de 1000 metros de altura. Havia uma densa quantidade de dispositivos voadores no ar. Quanto mais se aproximavam da cidade flutuante, mais dispositivos voadores havia. De acordo com as informações das ruínas mecânicas de Ayer, disse Amy, a única maneira de entrar na cidade flutuante é pegando o elevador aéreo. Se sobrevoarmos, seremos atacados por todos os tipos de aeronaves. Lu Yuan assentiu. Ele também sabia disso. Lu Yuan se aproximou e pegou o controle. Capítulo 175. Fluido de evolução genética, interferência mecânica 3. Certo, temos o controle remoto. Vamos voltar. 1. Amy e Lu Yuan retornaram ao salão do prédio de 100 metros de altura. Lin Xixi e os outros ainda estavam de guarda na porta, e o portão de videira roxa e a Avenluo que Amy havia tecido antes de sair ainda estava lá. Os olhos de Lin Xixi brilharam quando ela viu Lu Yuan e Amy. Senhorita, senhor Lei, vocês voltaram. Lu Yuan assentiu e olhou para Amy. Amy, guarde a videira roxa e a Avenluo. Amy assinou com seu cajado mágico, e a videira roxa e a Avenluo desapareceu na luz roxa. Senhor Lei, senhorita Amy, Shuki, Baiman e os outros naturalmente viram o retorno de Lu Yuan e Amy. Depois que a videira roxa de Avenluo desapareceu, todos sorriram como se um pesado fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Muitos deles lançaram olhares furtivos para o bastão de metal na mão de Amy. Amy não tinha isso com ela antes, então era claramente uma das recompensas que eles obtiveram do arranha-céu. O coração de todos estava cheio de inveja. Lu Yuan não sabia o que eles estavam pensando e apenas sorriu. Já peguei o controle remoto e paguei a entrada. Venha conosco para a cidade flutuante. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Shuki foi o primeiro a dar um passo à frente e disse com um sorriso. Temos 9 pessoas na nossa equipe. Este é um fluido geno com força espiritual de 9.000. Nossa equipe tem 4 pessoas. Este é um fluido geno com força espiritual de 4.000. Nossa equipe tem um total de 6 pessoas, e em Jing, os líderes da equipe se adiantaram um por um, pegaram lotes de fluido genético de força espiritual e os trocaram com Lu Yuan. Lu Yuan guardou o fluido geno de poder espiritual. Muito rapidamente, todos concluíram suas transações. Enquanto Lu Yuan negociava, ele contava. Havia um total de 68 guerreiros genéticos que queriam subir com ele.
No total, ele ganhou 68 mil fluidos genéticos de força espiritual. Isso equivalia a 6,8 milhões de cristais espirituais de grau 1. Era comparável ao que Luoyuan e Ame encontraram em 12 edifícios de 100 metros de altura. Já que você já pagou a entrada, vamos lá. Luoyuan estava de bom humor. Junto com Ame e os outros, ele conduziu todos para dentro do prédio alto e logo chegou ao topo do prédio de 1000 metros de altura. De pé no telhado e olhando para as aeronaves densamente compactadas no céu, as pupilas dos guerreiros genéticos se contraíram e eles revelaram uma expressão de horror. Ouvi dizer que, se você voar, será cercado e morto por aeronaves. Só é possível chegar à cidade flutuante pegando o elevador aéreo. Shuki disse, olhando para Luoyuan com gratidão, tenho que agradecer ao Sr. Lei por nos dar esta oportunidade. Caso contrário, não teríamos nem o direito de entrar na cidade flutuante. Os outros concordaram com a cabeça. Para eles, os guardas mecânicos do lado de fora eram um fosso natural difícil de atravessar. Luoyuan sorriu. Vocês pagam a entrada. Eu os levo para a cidade flutuante. É um acordo justo. Não precisam me agradecer. Subam todos. Embora houvesse quase 100 pessoas, a área do elevador não era pequena. Ainda assim, era suficiente para 100 pessoas ficarem de pé lá dentro. Depois que todos entraram, Luoyuan pegou a barra de metal e controlou o elevador de ar para subir e voar em direção à cidade flutuante. No ar, inúmeras aeronaves voavam ao redor do elevador como peixes nadando. Da janela do elevador, eles podiam ver a vasta cena. Luoyuan estava um pouco assustado. Felizmente, havia um elevador aéreo. Caso contrário, ele nem saberia como morreu se estivesse cercado por tantas aeronaves. Logo o elevador se aproximou da cidade flutuante.